correntes. Aqui tem uma polêmica, não vou entrar nela, mas o Selmo sabe, essas correntes, a questão do sindicalista revolucionário, mas são duas correntes anarquistas muito próximas do que o Selmo já adiantou. Você tinha uma linha mais sindicalista e uma linha de contraponto mais anarcocomunista. O que predominou foi a sindicalista, o próprio nome indica, né? Estava mais voltado ao engajamento dos militantes nas organizações sindicais do movimento operário. Então, as pessoas, eles se reuniam em torno sempre de um jornal, né? Então a gente vai ver a plebe aqui, do Edgar Lenhort, já é a continuação do anterior chamado Lanterna, organizado pelo próprio Edgar Lenhort. Então um grupo se reuniu em torno do jornal Amigo do Povo, eu chamo de anarquistas, alguns chamam de sindicalista revolucionário, mas enfim, Edgar Lenhort era uma dessas pessoas. E a ideia de que o sindicato era um organismo de resistência, né? Bastante diferente da sua organização sindical, viu, gente? Era um sindicalismo de ação direta, horizontal, não tinha verticalização, não tinha comando, não tinha cargo, não tinha nada disso. Mas essas associações sindicais vão substituindo essas outras associações de caráter assistencialista e beneficente, que é o que existia, assim como na Europa, né? Esses sindicatos de resistência vão substituindo as organizações mutualistas, enfim. Mas o fim imediato era a conquista de melhores condições de trabalho. E um desses militantes sindicalistas era o próprio Edgar Lenhort. Ele foi bastante atuante, e para aqueles que ainda não sabem, mas quem estuda anarquismo já tem essa informação já cristalizada, Edgar Lenhort era um militante que gostava muito de guardar os documentos, ele guardava todos os papéis e preservava isso em sacos de farinha de trigo. Então, durante as repressões, durante as mobilizações da polícia, da repressão, porque sempre eles foram perseguidos, né? Então, as organizações eram invadidas, os jornais empastelados, depois você tem a ditadura militar, você tem o Estado Novo, Edgar Lenhort viveu o século XIX todo. Ele colocava essa documentação em sacos de farinha de trigo e eles enterravam. Foi isso que permitiu recuperar essa documentação e dar origem ao arquivo Edgar Lenhort, que hoje está na Unicamp. Bom, então você tem essa corrente sindicalista, você tinha essa ideia de que o anarquismo era de fora, e se a gente pensar no próprio Edgar Lenhort e outros militantes, Edgar Lenhort era brasileiro. Então, Edgar Lenhort se fez militante anarquista no Brasil. E eu e a professora Jaci Seixas, nós começamos a fazer um trabalho que infelizmente não foi para frente, mas era um dicionário histórico biográfico dos anarquistas no Brasil. A gente começou a detectar uma matriz brasileira do anarquismo que ainda falta ser estudada. Então fica aí um convite para vocês. E de onde eles vêm? Eles vêm do republicanismo. Edgar Lenhort foi republicanista antes de ser anarquista. Aos 16 anos ele fundou um jornal chamado O Boi. Então você tem outros, Benjamin Mota, outros militantes brasileiros. Então está aí um desafio para a gente matizar um pouco essa ideia de que o anarquismo vem de fora. Nós temos sim, temos que perseguir essa vertente brasileira. Então você tinha a sindicalista que tinha um aspecto mais reformista, e você tinha uma outra corrente que era liderada pelos anarquistas comunistas, que era justamente, é o mesmo movimento que você tem na Europa, né? Se os sindicatos estão preocupados mais com a melhoria nas condições de trabalho, e a questão da revolução, da transformação social fica em segundo plano. Então você tinha uma outra corrente que faz uma espécie de contraponto, que era o Gigi Damiani, que era do jornal Guerra Sociale, Ristori, Bandone, Florentino de Carvalho, Tcherkar, entre outros. Eles se reuniam sempre em torno de algum jornal. Tá? Então eles chamavam a atenção de que era necessário organizar os trabalhadores, mas ter sempre em mente a questão maior, que é a revolução social, para pôr fim ao regime capitalista de produção. Então, apesar das divergências entre essas correntes, o que elas tinham em comum? A mesma estratégia de luta política, ação direta, né? Que é baseada na livre iniciativa, na autonomia, na autodeterminação do indivíduo e na solidariedade.
E a ação direta expressa a crença de que o trabalhador só se libertará quando confiar na sua própria ação, direta e autônoma, sem intermediários no conflito capital-trabalho. Isso significa que a classe trabalhadora não deve esperar nada das forças externas a ela mesma. É ela que deve criar suas próprias condições de luta e seus meios de ação. E as estratégias de ação direta quais são? O boicote, a sabotagem, boicote de produtos, sabotagem nas máquinas. Recentemente eu recebi, não sei se vocês receberam pelo WhatsApp, alguém fez a lista do que a JBS produz e estava incitando o boicote. É quase tudo que eles produzem que a gente consome, mas não é difícil. Então, você tem várias estratégias de ação direta, mas a greve é considerada mais rica em ensinamentos porque explicita os interesses contraditórios entre o patrão e o empregado. E para fazer greve, diferentemente da greve que hoje que eu vou ficar em casa, né, o trabalhador tem que vencer a si mesmo, seu marasmo, sua apatia, sua impugnação, seu costume de submissão, sua passividade. Né? E como ação coletiva, a greve desenvolve sentimento de apoio mútuo, estreitos laços de solidariedade e ensina os trabalhadores que para melhorar sua sorte e transformar a sociedade é preciso a união e esforço de todos. E o grande movimento que marcou a história do movimento operário foi a greve geral. Bom, então o que foi a greve geral, para encerrar? Foi a culminância de um processo de luta iniciado no alvorecer do século XX, em que o operariado foi adquirindo consciência de si e de sua força, afirmando a autonomia operária no campo social e da política e forjando sua identidade de classe. Então, sem partido para ditar o que fazer, como fazer, sem sindicato para representar os interesses dos grevistas, em julho de 1917, 100 mil trabalhadores em São Paulo deixaram de trabalhar. A população, eu consegui mapear 100 mil trabalhadores, deve ter tido mais, mas a população, para vocês terem ideia, era de 500 mil, em torno de 500 mil. Bom, eles decidiram parar de trabalhar e foram para as ruas reivindicar melhores condições de vida e de trabalho. Então, quando morre o primeiro grevista, que é o José Negues Martinez, sapateiro de 21 anos, durante os confrontos, essa primeira vítima, ela provoca uma comoção entre os trabalhadores. Então, você já tinha os trabalhadores despertados, digamos assim, para a luta, organizados em ligas operárias de bairro. Você tem a primeira morte de um grevista, você tem uma senha para a decretação da greve geral. Então, os anarquistas, ele morre no dia 9, nesse dia da morte, eles resolvem formar o Comitê de Defesa Proletária. Um dado importante é que você tem, na greve de 17, você tem as correntes anarquistas, eles perceberam desde 1915, no Centro Libertário de São Paulo, que o capitalismo estava em crise. Havia a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial estava em curso, então o pensamento era: os burgueses já estão se engalfinhando, estão se matando entre si. O capitalismo está em crise, é hora da gente agir. Como a gente vai agir? Vamos respeitar as nossas diferenças, mas vamos deixar as diferenças de lado e unir esforços. Em 17, as correntes anarquistas se unem e se juntam aos socialistas, tá? Que tinham o seu partido socialista. Então você tem uma correlação de forças que possibilita um trabalho conjunto para conseguir deflagrar a greve geral. E eles estão juntos nesse Comitê de Defesa Proletária. Né? Esse comitê se formou com representantes das ligas operárias que já tinham se formado antes. Então eles se reuniram e começaram a discutir o caminhar do movimento grevista. Né? Então aproveitaram o clima de comoção e convidaram toda a população. É interessante que eles começaram a soltar boletins. Eu acho que lá embaixo, se eu não estou enganada, tem uma foto. Eu tenho uma imagem aqui, que eram esses boletins do Comitê de Defesa Proletária, eram fixados em espaços públicos e divulgados na imprensa. Aí eles diziam onde ia ter comício, qual era o próximo passo. Então, houve enterro, e nesse enterro, vários oradores se revezaram e chamaram os trabalhadores para a greve geral. Então, o enterro foi uma grande manifestação pública, atravessou as ruas de São Paulo, está tudo nas imagens lá embaixo.
Eles pegaram o caixão, pararam em frente à repartição da Polícia Central, pediram a libertação de alguns grevistas presos, enfim. Tinha um clima de comoção coletiva e eles aproveitaram para sensibilizar os trabalhadores à greve geral. E a palavra de ordem desse comitê foi solidariedade. E a greve geral sua bandeira de luta. Então, demonstrar solidariedade era, antes de tudo, aderir ao movimento. Então, eles conseguiram, os anarquistas, pregando a necessidade da união forte e consciente dos trabalhadores para que a luta fosse vitoriosa. E as várias paralisações ocorridas a partir de maio sinalizaram a disposição do operariado de lutar pela conquista de condições dignas de vida e de trabalho. Então, a partir daí, a ideia de greve geral como ginástica revolucionária começou a ser alimentada nos meios operários como uma possibilidade a ser realizada. A greve geral deveria ser acompanhada de um forte movimento popular. Então, está constituído o Comitê de Defesa Proletária, há uma comoção no ar, e a greve geral, então, que estava acalentada pelos libertários. Isso já havia sendo alimentada, a greve geral, como ginástica revolucionária desde o século XIX, como bem colocou o Selmo, e ela aconteceu, se tornou um acontecimento real. Então, vários trabalhadores declarando em greve por solidariedade, o movimento foi ganhando força. E como é que se desenvolveu isso, né? A morte foi no dia 9, o enterro no dia 10, no dia 11, o Comitê de Defesa Proletária se reúne e elabora a pauta de reivindicações, que tinha 15 itens. Alguns dirigidos aos industriais, pedindo a melhoria das condições de trabalho, abolição do trabalho do menor, fim do trabalho noturno para as mulheres, jornada de 8 horas, pontualidade, pagamento de salários, várias reivindicações aos patrões, algumas reivindicações ao governo para fiscalizar alimento, né, para libertar os presos, para garantir que ninguém seria preso por ter participado na greve. Eles exigiram o direito de associação, enfim. E uma coisa muito interessante, que eles incluíram na pauta de reivindicações reivindicações de caráter mais geral para a população de modo geral. Isso conseguiu atrair a população para o movimento, que era barateamento dos gêneros de primeira necessidade, a adoção de medidas para evitar os assambarcadores, especuladores, providências para impedir a adulteração de alimentos, aí já aproveitaram a redução no preço de aluguéis, enfim, uma série de medidas de caráter popular. Então você tinha um grupo de medidas dirigidas aos governos e aos patrões. E quando essa pauta se torna pública no dia 12 de julho, São Paulo parou. Parou tudo. Comércio, indústria, lazer, transporte. A greve geral foi declarada. Nada, absolutamente nada, funcionou na Pauliceia. Então, não tinha leite, não tinha gás, não tinha pão, não tinha luz, não tinha transporte. Os paulistanos nunca tinham vivenciado um movimento de tal envergadura. Então, se inscrevia na história do Brasil uma convulsão social sem precedente. Então, o que eu falo no meu trabalho? Que ela se tornou possível, essa greve geral, por uma conjugação de fatores explorado com argúcia pelos militantes anarquistas. Ele foi resultado de um trabalho de vários anos de pregação doutrinária e de incitamento à ação direta. No ano de 17, eles aproveitaram a situação de crise e incitaram os trabalhadores a agir por conta própria. E aí eles procuram pôr em prática o axioma da Internacional, que é a emancipação dos trabalhadores a de ser obra dos próprios trabalhadores. Então, agitações operárias vão tomando conta da cidade. O CDP tenta conter a multidão, dizendo que para eles evitarem responder à violência policial, o que está em jogo é a chamada garantia da ordem pública a qualquer preço. E se eu tiver acesso, me caiu no colo, pesquisa assim, né? A gente, quando menos está esperando, vem aquele facho de luz em cima de você. Eu estava no Arquivo do Estado e, de repente, olhando, eu vi o Diário do Altinarantes. Altinarantes era o presidente de província. Eu falei, Diário do Altinarantes, aí tem documentação valiosa, valiosíssima, porque ali ele fala o dia a dia da greve. E lá ele declara: a ordem pública a qualquer custo, tiver que matar, mate, dizima, mate aqueles grevistas que estão atrapalhando a vida da cidade.
Então isso foi extremamente sério. E aí o que acontece? A pauta torna pública, a violência aumenta, há um descompasso que alguns industriais começam a sentir que o movimento está ganhando muita força, eles começam a querer ceder, uns sim, outros não. E o secretário de Segurança Pública, então, chama os membros do Comitê de Defesa Proletária para sentar na mesa de negociações. Eles falaram, nós não vamos sentar com o governo, vocês vão pegar a gente e encadear, né? Então, o que eles fizeram? Diante desse momento extremamente difícil, né, para resolver o conflito, tem uma coisa também inédita nesse movimento, você tem algumas singularidades nessa greve. Um comitê de imprensa se reúne para fazer a intermediação, que é o comitê dos grandes jornais de São Paulo. Então eles lançam um manifesto chamando os membros da comissão de imprensa, reunindo representantes de vários jornais, eu acho que tem embaixo também, tem cartaz, eles divulgam o manifesto chamando os representantes do grevista para sentarem na mesa de negociação. E aí eles vão. Então, as negociações começam no dia 14 de julho, prossegue até o dia 15, né? E esse acordo, então, é feito com o prefeito, Washington Luiz, se compromete a fiscalizar alimentos, o secretário de Segurança Pública se dispôs a soltar os grevistas, enfim. A situação era extremamente alarmante. Eu tive também conhecimento de oficialmente são 3 mortes, mas um dos jornais da colônia italiana chamado Fanfula, era um jornal diário, ele disse que houve, havendo essa possibilidade que houve um São Bartolomeu em São Paulo. Muita gente morreu e foi morta. Isso depois, em 1958, um coronel chamado Arisson, que escreveu sobre a greve na revista Militia, que é do órgão do Clube de Oficiais da Força Pública, ele descreve os confrontos e diz a certa altura: foi elevado o número de operários mortos nas escaramuças, na Avenida Celso Garcia, na Praça da Sé, a massa grevista, aos gritos e pedradas, lança-se contra o contingente policial e mais atacantes tombam de morte. Na Avenida Água Branca, verifica-se também um choque de grandes proporções com o sacrifício de inúmeros grevistas. Então você tem um clima extremamente tenso, uma violência muito grande, as mortes acontecendo, e o CDP ele resolve aceitar o acordo e convoca, né, comícios públicos na cidade de São Paulo para os trabalhadores decidirem se aceitam ou não, acatam ou não a sugestão de suspensão da greve. Isso foi feito em praça pública, lá embaixo tem fotos que estão até bem, acho que foram trabalhadas com Photoshop. Estão boas, mostrando os grandes comícios que a população, por elevação do braço, aceitou o fim do movimento. Então os jornais vão estampar nas primeiras páginas, tem um lá no jornal Combate, a vitória do movimento grevista, a vitória dos trabalhadores. Então essa vitória é mais moral do que econômica, e os anarquistas vão assinalar a vitória dos trabalhadores sobre o governo, sobre os industriais, mas principalmente sobre si mesmo, porque na luta eles encontraram a consciência de si. Essa consciência que era milionária, incerta, duvidosa, hoje é forte. Eles vão ressaltar todos os dissabores que a solidariedade operária causou, tanto ao governo quanto aos industriais, e eles aconselham aos trabalhadores a se manterem unidos e organizados, porque sabiam que a reação viria a tardar. Eu vou parando por aqui, porque tem vários desdobramentos depois, durante a conversa a gente pode, conforme for a curiosidade de vocês, as ressonâncias desse movimento, como é que foi feita a caça aos chamados indesejáveis. Eles antes eram os indivíduos perigosos, agora esses 17 já são os indesejáveis. E antes de encerrar, eu queria fazer só uma breve, um contraponto sobre o papel da imprensa na greve geral de 17 e a greve geral de 2017 na imprensa. Então agora, depois do dia 28 de abril, no dia seguinte, eu percebi que na imprensa foi quase uníssono o destaque que se deu, especial nas manchetes,
ao efeito da paralisação dos transportes, transtornando a vida dos cidadãos e a violência com que terminaram as manifestações no Rio e em São Paulo. Atos isolados de vandalismo foram valorizados, bem como as cenas de confronto de grevistas com a polícia. Não se falou nos objetivos da greve, não se viu registro de manifestações de deputados e senadores sobre como os protestos podem afetar as votações das reformas no Congresso. Em suma, nossa imprensa, 100 anos depois, mostrou-se despreparada e tendenciosa ao noticiar o movimento deste ano, enquanto que em 1917 houve a Comissão de Jornalistas intermediar o conflito. Eu vou parando por aqui, porque eu já ultrapassei meu tempo. Eu só queria projetar o último slide aí da... Eu acho que tem alguns slides que estão lá embaixo, né? Esses aí são crianças, mostra de crianças de madrugada. É só o último aí para a gente conseguir abrir para o debate. Esses são os chamamentos. Só um pouquinho, esse manifesto dos soldados é um pouco isso que o Selmo já colocou, né? Os reflexos da Revolução Russa no Brasil. O próximo. Foi lançado durante as agitações operárias esse manifesto feito por um grupo de mulheres grevistas. É importante ressaltar o papel das mulheres nessa greve geral de 17. Né? Elas chamam os soldados para não atirarem, porque eles são irmãos de miséria. Né? Então, isso a gente já vê o reflexo da Revolução Russa no Brasil, pelo menos do início de 17. Então, essas são fotos que tem lá embaixo, ampliadas. Sem termo, foi isso aí é a comissão de imprensa falando sobre a greve, né? São comícios para o fim da greve, e isso aí é a vitória do operariado que foi estampado nos jornais. Isso é uma espécie de um boletim do Comitê de Defesa Proletária chamando a população, e assinado por Frederico Brito e Edgar Lenhort. Eles usavam alguns nomes para não ser identificado. Bom, esse aí é o slide que eu queria passar para vocês. A Clara Pelais fez uma leitura do meu trabalho e que ela está buscando as redes sociais na greve geral de 17. Né? E é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Ela botou... É um pouco isso que a Michelle Perrot fala, né? São compartimentos separados, né, grupos de trabalhadores, grupos de industriais, enfim. E ela consegue colocar tudo em rede e busca o chamado tip point, onde tudo se encontra. Tá? Isso é uma leitura possível aí do trabalho. E ela diz que os anarquistas, então, eles desenvolviam formas de comunicação em rede antes mesmo da existência da internet. Essa é a leitura que ela faz desse trabalho. Gente, parando por aqui, porque é para a gente não se alongar mais e dar chance para vocês conversarem e abrir o debate. Muitíssimo obrigado pela paciência de me ouvir.